confirmação de alta ontem, uma base de confirmação de alta hoje, pivô de alta no gráfico semanal. Eu espero alta infinita a partir de agora, tá? Simplesmente vamos ter poucos vendedores no mercado, isso indica a continuação da tendência de alta. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Eu estou completamente bullish em Ethereum. Alta infinita, esse é o melhor momento de estar exposto em criptomoedas. Alta infinita. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Estamos ainda arrebentando a tampa do balão. Ethereum não para de subir, está em busca de um novo topo histórico. Estourando a tampa, xícara dos deuses rompida, estourada a tampa, alta infinita. Com a média, quando ela aponta para cima, indica alta infinita. Mas o que é isso? Alta infinita? Cadê lá? Compra mais Ethereum, alta infinita, que eu estou completamente bullish em Ethereum. Fala, povo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Subaco, sou gestor de criptomoedas por menos 400 bilhões de anos. E esse é o Café do Bitcão. Hoje a gente vai falar sobre alta infinita nas altcoins. E Bitcoin tá bonito, tá testando pela milésima vez os 35.200, com um pouquinho de dificuldade, é verdade, mas enquanto ele lateraliza, a festa acontece na balada das altcoins. Então vamos fazer o seguinte, fofas, vamos direto hoje gráfico, hoje é foco no gráfico, tá? Porque muita gente tá me mandando dúvida de, cara, como é que eu posso identificar uma região em que eu possa vender antes do mercado cair ou corrigir, né? No caso, o mercado dá uma corrigida. Também vamos analisar a movimentação do mercado semanal dessas, acho que foram 52 semanas do ano de 2023. E a gente vai também analisar possibilidades de 2024, o ano que, na minha opinião, vai começar com uma pequena correção, tá? Vamos lá. Então, vou pegar aqui o gráfico na tela, pau na máquina, depois eu tiro a dúvida de vocês aí. Cara, as lives eu vou focar só no StreamYard, tá? Por quê? Que, cara, o OBS sempre dá muito enrolação para ficar ajeitando aquela merda lá manualmente. E o importante é só o conteúdo mesmo, o resto que se foda, tá? O resto é só a perfumaria para agradar as fofoletes de 4K. Muito bem, senhores, então, olha só que interessante, eu peguei aqui o gráfico, eu estava fazendo agora nessa 1 hora, depois que eu cheguei da academia, uma análise bem criteriosa sobre o mercado total de criptomoedas, né, então, o total de criptomoedas, ele está próximo de romper essa xícara dos deuses, por isso que eu até, quando eu lembrei da xícara dos deuses, eu lembrei do funk da Alta Infinita que eu comento sobre xícara dos deuses, né. E esse ano, praticamente, o total do tamanho do mercado de criptomoedas lateralizou, né, então ele ficou preso entre 520 bilhões e 620 bilhões, né. Ele ficou preso no total do tamanho do mercado nessas 2 regiões. Então, o que que eu espero que aconteça para 2024? Bom, se a gente conseguir romper esse padrão aqui, ó, tá, e ele entrar em alta semanal, ok, ele precisa romper essa região aqui, nós vamos dobrar no ano que vem, nós vamos provavelmente dobrar a amplitude desse canal aqui, tá. Aqui, dessa região aqui, ó, desta região aqui, ó, fofa, tá, fofinha? Ó, dessa região aqui até essa região aqui, ó, compreende-se 1 ano. Então esse foi o nosso 2023. Esse foi o nosso 2023 no total do tamanho dessas 52 semanas de mercado de criptomoedas, principalmente altcoins, tá? E percebam que a gente rompeu a LTB, então dia 23 de outubro a gente fez o rompimento dessa LTB, essa linha de tendência de baixo que estava se mantendo até esse ponto. Tivemos então uma reversão majoritária de tendência de liquidez aqui, tá? E agora, onde que é, né, o principal suporte para que ele continue entregando alta?
Então, por enquanto, 584 bilhões de dólares, tá? Então, enquanto ele conseguir se manter acima dos 585 bilhões de dólares de tamanho de mercado, a altcoin season tende a continuar. E provavelmente a gente no início, agora, no início não, no início de dezembro, ainda em novembro aqui, ó, até dia 20 de dezembro, a probabilidade é alta ainda da gente ver uma entrada de liquidez ainda para dobrar este canal, tá? Não sabemos a velocidade que vai ser, tá? Mas se romper, o próximo suporte vai ser aqui em cima, 620 bilhões, tá? Então, o ideal é a gente pega ainda um novembro e dezembro em alta nas altcoins, a altcoin season continua, na minha opinião. Eu acho que ela vai continuar, principalmente se a gente romper essa resistência aqui, que é um rompimento verdadeiro, né? E aí, na entrada do ano que vem, tá? Então, na entrada do ano que vem, é possível que a gente veja algum tipo de pullback acontecendo, alguma movimentação um pouco mais de queda em algumas altcoins, lateralidade, e depois aí, durante o ano, a gente ter mais altas e movimentos mais laterais, né? Porque eu acredito que vai ser um segundo ano consecutivo de acumulação, tá? Só que eu espero que, e para nós seria o ideal, que o ano que vem, 2024, tá? Então, compreende-se o seguinte, este ano aqui, essa linha vermelha foi 2023. Essa sequência de 52 semanas, né? Então, o que eu gostaria muito de ver, não sei se vai acontecer, tá? Mas eu espero que ele acumule em alta e não acumule em baixa, tá? Por quê? Porque daí isso seria um direcionamento lateral para o mercado depois ter, bull market, né. Então assim, esse canal lateral tende a evoluir no ano que vem em alta, né. E aí, claro que vamos ter correções nas altcoins, vamos ter quedas novamente, mas eu espero que todas elas se segurem nos suportes semanais, né, para que depois elas entreguem mais altas, tá. Então assim, nós temos a possibilidade de iniciar a tendência de alta das altcoins em 2024, com a acumulação, para a preparação do bull market lá de 2025, né, que eu acredito que vai acontecer em 2025, uma probabilidade alta. O risco maior seria se a gente tivesse queda já a partir de agora, com ele perdendo a metade desse canal, ou seja, aquele 1 trilhão no total do tamanho do mercado, né, e ele começasse a performar em lateralidade na região embaixo, tá. Mas eu acho que ele tá com mais cara de que vai romper para cima mesmo, porque a gente está tendo uma altcoin season agora no final do ano, então é bem plausível que a gente entregue pelo menos o tamanho, né, da alta anterior, o tamanho da pernada de alta anterior, que seria realmente até os 850 bilhões, né. Então entraria mais capital agora, um fluxo de mais capital agora no final desse ano, pelo menos eu espero que isso aconteça. Também existe a possibilidade do Bitcoin corrigir em janeiro e as altcoins corrigirem só lá em março, abril, né, as altcoins corrigirem com um pouco mais de atraso, coisa que já aconteceu outras vezes, né. No passado aí recente, 2022, Bitcoin tinha parado de subir em dezembro de 2021, e as altcoins de fato começaram a parar de subir em janeiro, em fevereiro para março e abril de 2022. Então elas subiram com um pouco de delay, mas elas continuaram entregando uma alta especulativa antes, que se estendeu em relação ao Bitcoin, né. Então a gente tem o seguinte, tem a possibilidade de ainda ver a altcoin season continuar performando bem, e aí nós temos o Bitcoin aqui. Sobre o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin está testando pela milésima vez essa semana o valor de $35.200, que é aquela resistência muito forte que a gente comentou, né, que espera-se lateralidade ainda, então ele está desde o dia 25 de outubro lateralizando entre 34.700 e 35.200, isso é uma coisa normal de acontecer depois de um movimento fortíssimo de rompimento, né. E aí ele está acima das médias apontando para cima, tá. Essa aqui no caso eu acho que é a média 21, tá.
média 21, região de sobrecompra, né? E na minha opinião, ele tende a lateralizar mais um tempo ainda, enquanto as altcoins vão performando um pouco melhor do que o Bitcoin. E existe a possibilidade altíssima agora dele bater 38 mil realmente, tá? Porque antes de perder os 35.200. Só que a gente está na região de sobrecompra, nós temos ainda a possibilidade de entregar mais alta ainda depois dessa acumulação, então o estocástico está mostrando que isso aqui é uma acumulação para o mercado dar uma última disparada de alta, e pode acontecer de fato, do Bitcoin vir buscar os 38 mil dólares, né? Só que ele precisa romper, de fato, esses 35.200. Eu não sei se o Smart Money vai querer romper esses 35.200, mas enfim, essa seria a última região de Fibonacci, e esse seria aí o suporte, então, mais forte a depois dos 35.200, né? Então, 35.200 era a região do gap, é a região do Smart Money, e ele tende a lateralizar mais ao longo dos dias e fortalecer as altcoins, certo? Mas por que que nas próximas semanas o Bitcoin ele pode começar a cair? Por causa do dólar, tá? Dólar fez pivô, está fazendo pivô de alta, então o dólar enfraquecido faz com que as criptomoedas se fortaleçam, né? Dólar forte significa que o dólar ganha valor em relação às criptomoedas em geral, principalmente Bitcoin e altcoins. Com dólar, se o dólar fizer mais uma bandeira de alta aqui, ó, e parece que ele tá, isso aqui parece uma bandeira de alta, tá? Se ele fizer essa bandeira de alta e entregar mais alta, a gente tem aí algumas poucas semanas ou poucos dias de alta, principalmente em Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin já está bem mais enfraquecido que as altcoins nesse presente momento. Então, o dólar ele está fazendo fundo, tá, pessoal? Ele está fazendo fundo de pullback. Ele ganhou a alta, derreteu o mercado de cripto por um tempo, agora ele enfraqueceu um pouco o dólar, ele tende a entregar um pouquinho mais de alta. E nesse período de alta é que ele vai puxar um pouco o mercado de cripto um pouquinho para baixo, que é a famosa correção que as pessoas estão ansiosamente perguntando para mim, tá? Então, nós temos dois cenários distintos aqui. O Bitcoin, ele já mostra sinais de enfraquecimento da sua tendência de alta, tá? Então ele continua subindo ainda, já está em sinais de sobrecompra em vários indicadores, mas não significa que ele não vai continuar subindo um pouco mais. Ele tem espaço para subir sim um pouco mais, tá? Ele tem espaço para subir até os 38 mil dólares, o Bitcoin, até o final desse ano. Só que tem um detalhe, né? Ele está mais próximo de corrigir do que as altcoins. Só que quanto ele lateraliza, e eu acho que essa semana o Bitcoin vai continuar lateralizando até o final, até a semana que vem, até o dia 15 de novembro, eu acredito que o Bitcoin vai ficar lateralizando um pouco, e até talvez consiga entregar um pouquinho para 38. Enquanto ele estiver lateral, nesse momento, as altcoins, como por exemplo a Matic, tendem a continuar subindo. Então eu coloquei uma linha de tendência de baixa aqui, ó. A Matic ela tende a encontrar o valor aí acima dos 80 centavos, tá? Então agora ela está em 76 centavos, ela tende a continuar subindo aos poucos até bater $1. $1 pode ser a principal resistência da Matic nessa temporada de altcoins, tá? Entenda uma coisa, quanto mais volume e menor a barra, mais próximo de inverter nós estamos. Então, por exemplo, assim, ó, quando o mercado ele está em tendência de alta, certo? Então ele está em tendência de alta, e aí você percebe que a barra menorzinha, ela tem um volume já médio grande. Isso significa que ela está perto de reversão, tá? Então, quando a gente tem a barra de volume, ou seja, muito esforço, e o preço não consegue mais fazer uma grande barra no gráfico, significa que ele está fazendo que tem pouca demanda compradora contínua, porque quanto mais sobe, menos participantes que estavam comprando antes começam a sair, mais participantes, aliás, começam a sair. Por quê? Porque todo mundo começa a pensar: ó, tá ficando muito caro, essa merda aqui tá ficando muito cara. Então, quanto mais caro vai ficando, mais as pessoas temem de comprar caro.
E aí isso é um efeito natural que acontece antes do movimento corretivo, porque o movimento corretivo ele nada mais é do que uma realização de lucro. E aí eu vou passar um setup aqui básico para vocês, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu fiz merda aqui, ó. Deixa eu botar o RSI aqui para cima de novo. Tá, vou tirar o RSI e vou colocar ele de novo. Aqui, ó, RSI. Eu só vou deixar o RSI sem mais nada, só o RSI, tá? E vou tirar o MACD também aqui, ó. Então, como é que a gente sabe quando o mercado está ficando muito caro? É só a região de sobrecompra, a região de sobrevenda? Não. Por quê? Porque o RSI ele é mais um indicador de força relativa e ele é um indicador de força de tendência. Ele é um indicador de tendência, né? E aí, quando ele está sobrecomprado, não significa que a gente vai vender ele aqui. Por quê? Porque dentro de uma tendência de alta, né, ele pode ficar sobrecomprado por semanas. Então, ele pode simplesmente transformar a região 70 em suporte e continuar subindo. E o preço, tipo, né, no RSI ele fica assim e a tendência segue alta, tá? Então, não dá para usar só, eu vou usar o RSI diário para vender no momento. Não, calma que ele ainda está com forte tendência de alta ainda, ó, ele está mantendo a forte tendência de alta. O que mais comumente acontece é, ele faz a alta, ou seja, o mercado continua subindo mais barras verdes, tá? Mais barras verdes. Aí quando ele começa a bater resistência, quando ele bate resistência, ou seja, enquanto ele está subindo no preço, no RSI ele volta para 70, perde um pouquinho 70. Quando ele perde e ele entra nesse canal, significa que a tendência está começando a enfraquecer. E aí ele faz um novo topo aqui mais baixo, né? E aí ele reverte. Então, assim, enquanto ele está movimentando em alta, o normal é ver ele fazer topo duplo aqui, e aí a gente tem a famosa divergência, né? Então, assim, divergência perto da resistência aumenta muito a probabilidade, principalmente depois de um certo tempo do mercado subindo, aumenta a probabilidade. Só que a questão toda é aqui, ó, não vale a pena, na minha opinião, vender nem aqui e agora, por exemplo. Não vale a pena vender a Matic agora, porque acho que a Matic ainda está barata e ela tem espaço para subir mais, certo? Só por causa do indicador não vale a pena vender. O que vale a pena é não vender, mas também não comprar. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso naquela estratégia, vamos separar as estratégias, tá? Quando eu estou falando assim, ó, não vale a pena comprar, é quando eu estou falando, me referindo a trade. Então, para quem quer comprar hoje e tentar vender daqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Né? O cara quer fazer trade. O cara quer comprar hoje e vender daqui a uns dias. Para quem quer só acumular, fazer o DCA, o preço atual da Matic está excelente para compra de longo prazo. Tá excelente de compra de longo prazo. Tá excelente. Só que não significa que tu não vai ter mais oportunidades mais para frente para comprar mais barato. Provavelmente vai. Por quê? Porque em algum momento ela vai corrigir e as correções levam aí uma média de 52 dias, até mais, 60 dias de correção, quando elas começarem a acontecer. Então, assim, por enquanto a tendência está forte e alta, vale a pena se manter no mercado na Matic, vale a pena se manter. Para quem for fazer trade, não vale a pena comprar e entrar agora especificamente. Vale a pena o quê? Aguarda o RSI voltar ou para a região 50 do RSI no gráfico diário, ou melhor ainda, para esta região aqui, ó, tá? E de um mês para o outro, ela leva geralmente esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui até aqui, ele leva um mês. E aqui que vale a pena comprar, ó, tá? Porque confirmada a tendência de alta, como é que funciona a tendência de alta? Ela faz ondas, né? Quando nós estamos em tendência de alta, como nós estamos vendo agora, como ele está tentando fazer no gráfico diário, tá? Quando o preço subir, ele vai recuar, certo? E aí você vai querer comprar no pullback. Esse pullback, geralmente, em tendência de alta no RSI, é esse setup aqui, ó. Você compra quando ele entra na sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? O gráfico de 4 horas.
Então, quando ele entra na região de sobrevenda, numa tendência de alta, no gráfico de 4 horas, vale a pena comprar, beleza? Numa tendência de alta, numa tendência de alta. Então, o que que eu diria? Cara, deixa o preço subir. Percebam que no gráfico de 4 horas ele já está enfraquecendo a tendência. Tá vendo aquela no gráfico de 4 horas ele já está enfraquecendo a tendência, tá vendo? Como ele já está com divergência. Então, ele está o que que é o RSI, né? Ele mensura então o volume e o esforço. Ele percebe quanto de esforço está sendo para que ele consiga sustentar a tendência de alta. Então, no gráfico de 4 horas, ele está próximo de querer reverter. Ou seja, existe a possibilidade do preço ainda continuar subindo? Existe, existe. Só que quanto mais ele chegar agora para metade, voltar e enfraquecer, mais enfraquecida e resistência o preço vai sofrer. Então, em algum momento vai acontecer a reversão. E aí, geralmente, quando é que acontece a reversão, pessoal? Ela acontece no gráfico de 4 horas, né, ela acontece o pullback, na verdade, né, a melhor zona de compra acontece quando dá uma reversão de tendência de curto prazo e a gente consegue comprar em sobrevenda no RSI. Então a Matic, o melhor momento de comprar ela para uma operação de trade depois vai ser quando ela vir para cá, ó, quando ela vir para a região de sobrevenda, tá? Quando ela entrar região de sobrevenda, com topos fazendo topos e fundos ascendentes, né, ou seja, ela vai corrigir, tá, você vai conseguir mais ou menos comprar aqui, ó, tá, você vai comprar no pullback de uma tendência de alta, né. E aí para trade isso é maravilhoso, e isso provavelmente vai dar oportunidade ali na entrada do ano que vem, na entrada de 2024, é bem plausível e bem provável que a gente vai encontrar o RSI sobrevendido do RSI, tá. É uma operação que geralmente dá um trade a cada 15 dias a 45 dias, certo? De 15 dias a 45 dias, esse operacional de tendência de alta dá oportunidade, tá. E no gráfico diário ainda tem espaço para subir mais, tá. Então, o gráfico diário ainda está em tendência fortíssima de alta e não tem por que eu me desfazer das Matiques e realizar ela agora, a menos que ela comece a o quê? Perde a região 80, faz um novo topo, quando ela fizer um novo topo aqui, enquanto o preço subir, né, aí ela vai inverter. Daí ela tende a inverter para testar suporte, né, resistência que perdida como suporte. Se for bull market, né, bull market ele testa a região aqui, ele testa essa região depois como suporte, tá. E aí, então, assim, como é que você faz para comprar um fundo de um pullback? RSI 4 horas. RSI 4 horas de uma tendência de alta, você compra fundo de um pullback para o preço continuar subindo, né. Então essa é uma operação de trade. Já DCA, cara, já vale a pena comprar o preço de hoje, tá. Então para quem está comprando e acumulando por longo prazo, para colher daqui a 1 ano ou 11 meses, pós-halving com bull market, aí, na minha opinião, vale a pena comprar a Matic nos preços atuais, tá? Porque o recuo dela, bem provável, vai ser ali na região dos 66 centavos a 75 centavos, né? Porque essa região que ele está testando é uma resistência forte, só que uma vez rompida, ela se torna suporte. Então, o preço chave da Matic, o preço médio da Matic bom para plantar é 76 centavos. É exatamente o preço atual, 75, 76 centavos, que é a região que ele está uma pequena resistência aí, tá? Então é o seguinte, Ether Delaunay, tá? O Ethereum é a mesma coisa, né, pessoal? Então, gráfico diário, sobrecompra. Tem espaço para continuar subindo? Tem, tá? Ele tem espaço para continuar subindo. Até onde? 2.500. 2.500, a possibilidade é alta dele continuar subindo. Ele pode fazer pullback a partir de agora? Bom, só se o dólar fortalecer e o Bitcoin segurar. Por quê? E aí o que que eu diria, né? Onde seria o pullback máximo dela aqui, ó? $1.680, tá? Então, se o RSI for no gráfico de 4 horas, o RSI, ó, for no gráfico de 4 horas em sobrevenda, tá? Ele vai buscar no máximo aí 1.680, tá, para depois tentar continuar subindo,
beleza? Porque ele está em resistência. Ele está em resistência, mas o Ethereum tem espaço, dependendo agora da força da tendência, porque ele está com forte tendência no gráfico diário. Ele está superando a região neutra do RSI no semanal. Então ele está acumulando para continuar subindo, né? Então mesmo que ele retraia um pouquinho aqui, no gráfico de 4 horas ele vai entrar em sobrevenda, mas ele vai estar apoiando em região 50 do RSI para entregar mais alta futura. Então ele está acumulando, ele está fazendo nada mais, nada menos do que uma bandeira de alta, tá? Então o Ethereum está fazendo bandeira de alta. E aí, lógico, ele pode romper reto agora? Pode, só que tende a voltar um pouquinho, ele tende a recuperar um pouquinho antes de romper, né? Ele faz esse movimento geralmente, né? E aí ele imita o preço anterior, né? Até o movimento anterior ele faz, ó. Então ele faz a bandeira de alta, né? Ele tende a depois entregar alta novamente, o tamanho do movimento anterior, se for uma bandeira de alta genuína semanal, né? Se for uma bandeira genuína semanal, com rompimento do suporte. E aí ele vai buscar a próxima resistência, que é os 2.500, que lembrem-se, é a região onde o Smart Money vendeu, tá? Então essa grande barra aqui é um rastro institucional. E aqui é o alvo do Smart Money para vender lá na frente. Ele vendeu aqui, comprou fundo e vai revender em 2.500. Então a principal resistência do Ether vai ser 2.500. Tá? E ele está longe ainda de ter chegado lá, por isso que eu acredito que a altcoin season vai durar ainda um pouquinho mais, certo? Mesmo que o Bitcoin se segure um pouco agora, né? O Bitcoin está fazendo exatamente aquilo que eu comentei. Ele segurou 35.200, está lateralizando. Durante essa lateralização, a altcoin season continua, né? Isso é muito positivo para a gente. Sobre a condição macro, então, né, eu já tinha comentado com vocês sobre o dólar. Dólar tentando fazer então pivô, completando o pullback, né? Tá completando o pullback de alta, ó. Percebam que ele saiu do RSI. E o mesmo que vale para o Bitcoin, vale para o dólar. Então, se ele acabou de sair do RSI 40, aqui foi fundo, tá? Para o preço o quê? Continuar subindo. O dólar continuar se valorizando, certo? Então o dólar se ele continuar se valorizando, ou seja, se ele superar essa resistência, em algum momento, quando é que vai começar a correção das criptos? Quando ele romper essa região. Então o dólar, dá para colocar uma resistência no dólar aqui, ó. Quando ele romper essa região, as criptos vão corrigir. E aí vocês podem perceber que tem um espaço longo aqui, ó, até isso acontecer. Isso pode levar um tempinho ainda para acontecer, né? Pela minha projeção de tempo de fração de ciclos baseados nesse ano, dia 20 de dezembro é o dia mais importante esse ano, que provavelmente dia 20 de dezembro em diante o Bitcoin e criptos vão corrigir um pouco, vão iniciar a correção. Então até lá eu vou ficar comprado, vou me manter comprado nas altcoins e vou captar essa alta que está acontecendo. Já peguei alta. Segunda-feira eu fiz uma live para os membros aí, inclusive avaliem se tornar membros do canal para vocês pegar essas lives exclusivas, onde eu trouxe aí acho que de 8 a 10, eu tinha prometido 5, mas eu acabei trazendo de 8 a 10 altcoins, e todas elas performaram muito bem de segunda-feira para cá, nesses 3 dias, né? Deu para pegar algumas altas bem interessantes, algumas delas, mas elas ainda têm espaço para subir mais, né? A própria Matic ainda tem espaço para subir mais, tá? Ainda tem espaço. Apesar, aqui está enfraquecendo um pouco a tendência de 4 horas, que se dane, ainda está muito forte, tá? Está acima de região 80, segue tendência forte e alta, tá? Por enquanto, sim, né? Matic pode corrigir agora? Pode, mas por enquanto ainda não vale a pena, na minha opinião. Na minha opinião, não vale a pena comprar ela para fazer trade agora. Isso foi oportunidade ali na segunda-feira. Agora já é uma região de risco de realização de lucro parcial, mas no gráfico diário e semanal ela tem espaço para subir mais, né? Então é só operações de curto prazo mesmo que estão mais arriscadas nela. As de longo prazo ainda seguem maravilhosas, tá? Porque isso aqui é um fundo de longo prazo muito bom, que ainda não foi confirmado.
né, ele teria espaço para cair de novo mais uma terceira vez? Tem, né. Eu acho que até o ano que vem o mercado vai ser mais lateral, só que eu espero que ele seja lateral em alta, né. Ele suba, conquiste aquele canal de alta que eu comentei no início da live, para quem entrou na live mais tarde, depois volta aí, né. Aí, ó, eu comentei que eu espero que 2024 a gente esteja nesse retângulo aqui, ó, tá. Porque depois, fatalmente e provavelmente vai ser bull market, tá. E aí a gente tem, espaço nas semanas para entrar um pouco nesta região, porque esta é uma região considerada um canal de alta semanal, tá. Então é um canal de alta semanal que está entrando agora, para a entrada de 2024, por isso que eu tenho esperança que a gente rompa essa resistência. Se a gente não romper essa resistência, der algum brete na economia americana, aí fudeu, aí a nossa altcoin season ela vai voltar a cair para cá, né, aí a lateralização vai continuar mais longa no ano que vem. Mas se ela puxar aqui para cima já seria excelente, porque isso aqui seria uma preparação para o bull market, né, seria uma acumulação para ele entregar mais alta nas altcoins lá na frente, né. E não são todas as altcoins que estão subindo, mas várias delas subiram, né. Então BTC, Ethereum, e aí no caso o Ethereum, Bitcoin é o que me dá um pouco de esperança, porque se isso daqui for validar fundo, se essa semana e semana que vem validar fundo, né, ou seja, ter mais uma semana de alta, aí o Ethereum finalmente vai começar a ganhar força, tá. E eu acho que ele tem sim espaço para subir. Então por isso que eu acho que as altcoins ainda têm espaço para entregar alta. Porque na minha concepção, no semanal, isso aqui tá próximo de formar fundo, né, se já não formou, isso aqui para mim é um fundo, tá. E aí ele já entrou na sobrevenda, então aqui foi o melhor momento de converter em Ethereum, porque o Ethereum tende a ou altcoin seasons, né, porque o Ethereum eu utilizo como base para comparar com o Ethereum, para comparar com o Bitcoin, perdão, para identificar, as temporadas de altcoins, como essa daqui, ó. Então isso aqui foi uma temporada de altcoin, entendeu? E essa daqui também a gente pode ter uma temporada aqui também nós podemos ter uma temporada de altcoin, tá vendo? Então a gente pode ter uma temporada de altcoin a partir de agora, até testar o Ethereum nessa região. Então o Ethereum tem espaço para subir para 2.500 ainda, né. Com o Ethereum antecipando para nós que as altcoins estão sendo mais quistas pelo mercado, a gente tem espaço para a temporada das altcoins ainda continuar. Aqui ela durou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas, né. Então a gente está aqui no fundo, começou a altcoin season na semana passada, praticamente, a gente teria espaço aí para pelo menos entrar 6 semanas, né. 6 semanas de alta, metade desse período aqui de altcoin season, 6 semanas de alta seria já excelente, né. Daria para capturar, porque está fechando 2 semanas a recém. Teria mais 4 semanas de alta, que daí daria mais ou menos ali pelo período do que eu comentei de dezembro, que é o período mais arriscado, né, do ciclo atual, tá. 20 de dezembro vai ser uma data bem impactante esse ano, de 20 de dezembro a 30 de dezembro. Tende a ser uma data de reversão, ou de início de reversão de tendência de alta para baixa novamente, mas espero que seja um pullback, dessa alta, uma realização desse lucro aí, tá. E no caso sobre o BTC, na minha opinião nada mudou, tá. Eu acredito que ano que vem, como o mercado vai andar mais em lateralidade novamente, eu acredito que a gente vai ver no ano que vem a busca dessa liquidez aqui abaixo dos $24.000, o ABC corretivo, né. O ABC, acho que ano que vem, o ano todo vai ser um ABC. Esse ano foi um ano 1, 2, 3 de alta, tá, semanal e mensal, que foi a onda 4, a onda mais complexa, né. Se essa aqui for a onda 5, nós teríamos agora um ABC corretivo. Então essa correção é a oportunidade, né, de eu comprar mais barato, que pode acontecer no ano que vem, na entrada do ano que vem, hã, antes do halving, inclusive, né. E aí, logicamente, a mesma ideia é a seguinte: toda vez que ele bater mensal sobrevenda, você compra no ano que vem, né.
Então, quando ele bater sobrevenda, e onde é que é a sobrevenda do Bitcoin? Então, a sobrevenda do Bitcoin é região 45 do mensal, né. Então, quanto mais próximo do mensal no RSI ele chegar, mais você tem que encher a patinha, tá. Independente se o preço estiver a 24.500, a $20.000, ou se tiver a 30.200, né, chegou em 45, estrategicamente tem que aumentar a mão, tá. Porque você vai estar comprando fundo mensal. E basicamente é isso, certo? Tendência do Bitcoin segue alta forte, ainda não fraquejou. Gráfico diário está começando a fraquejar um pouquinho agora, mas espaço para subir ainda mais. Não tem por que vender agora especificamente. E por enquanto alta infinita, tá, pessoal? Grupos de fundos ascendentes, acumulação em alta, vai querer entregar um rompimento até 38. Não tem por que vender agora nada, 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 tá? Não tem força suficiente ainda para continuar subindo. A Polkadot também segue subindo. Polkadot recentemente rompeu, né? Então não tem por que vender agora. Tá muito cedo vender ainda, né? E é isso. Nasdaq também entregando alta, rompendo. Nasdaq, né? O mercado cripto está acompanhando agora a Nasdaq também. Então, Nasdaq em alta, mercado de cripto em alta. Tentativa de entregar uma bandeira de alta na Nasdaq, né? E isso é muito positivo para nós. Mas eu quero agora que prestem atenção numa coisa. Olha aqui, ó. Nasdaq vai voltar no futuro nesses patamares aqui, tá? Então Nasdaq continua em alta, mas em algumas semanas ou em alguns meses ele vai voltar para cá. Se Nasdaq suportar essa região, essa linha de tendência da bandeira, aqui é um excelente ponto de compra para acreditar em continuação de alta, tá? Então o que que significa? Significa que sim, em breve, nós vamos ter correção nas criptos e na Nasdaq também, tá? Em breve vai ter correção. Agora, não, mas vai ter correção. Ele vai fechar esse gapzinho aqui, tá? Bom, ou voltar às médias, né? Porque o preço ele gosta de voltar às médias na tendência de alta, né? Então ele rompe e volta às médias. Então rompe, volta às médias. Agora ele rompeu as médias, ele se afasta das médias, ele tende a voltar para a média, para depois continuar subindo, tá? Tendência de alta é assim. Então esse seria o melhor dos cenários. E aí o que está estimulando a entrada de liquidez no mercado? Conflito, né? Conflitos geopolíticos. Então agora eu recebi a informação aqui, ó, notícia de que o Hezbollah supostamente atacou uma base israelense hoje de manhã, agora, às 9, era 9h30, eu acho. Não, 9h15. E aí vocês já sabem, né? Conflito armado, escala do conflito armado, historicamente falando, os Estados Unidos vai lá e imprime mais dinheiro, e isso inunda os mercados de um pouco mais de liquidez. Então é isso que pode trazer um pouco mais de alta e um respiro de alta ainda para as criptos, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vou ter que agora ir lá treinar o beach tênis. Estamos no desafio de emagrecimento. Temos que perder 10% de gordura. Na sexta-feira, eu vou fazer a live de novo dos deuses, provavelmente com o Master Stormer, e eu vou trazer mais 10 altcoins aí que estão performando bem e atualizar também, através dos posts, as análises gráficas de várias altcoins aí que estão performando bem e continuam entregando alta interessante. Agora é hora de fazer dinheiro, né? Temos algumas semanas para fazer dinheiro apostando na alta, e basicamente é isso, beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal.